que acontece com pessoas que estavam condenadas à morte e recebem de presente a vida, e não qualquer vida, uma vida eterna, uma vida em abundância, uma vida plena. Essas pessoas, obviamente, elas ganham um novo ânimo para viver, elas ganham de volta toda a felicidade que pode existir, e elas não desanimam, mesmo em meio a qualquer complicação que a vida trouxer, porque elas receberam vida quando só a morte as esperava. E se você também recebeu essa vida e se sente feliz por ter recebido de graça uma vida eterna, eu vou te pedir que você fique em pé e nós vamos cantar sobre a vida plena que nós recebemos, que faz com que, mesmo em meio a tudo o que o mundo nos reserva, nós não desanimamos, porque nós temos a plena certeza de que a vida eterna foi dada de presente para cada um de nós. Vamos ficar em pé para a gente cantar? See
coisa tão singular, tão diferente, tão única, que ele ensina que foi necessário uma morte para que todos nós tivéssemos vida. Foi necessário que um inocente morresse para que toda uma raça pudesse viver. E é por isso, é porque ele vive, que nós temos a certeza de um amanhã pleno. Nós temos certeza do nosso futuro. E mesmo que a gente fique abatido algumas vezes, a gente relembra o que foi feito e o que ainda está por vir. E reativamos a nossa esperança, porque o nosso futuro já está garantido. Não porque Deus está prevendo que o nosso futuro vai ser bom, é porque Ele já está lá, esperando por nós. E porque Ele vive, nós temos essa certeza. E porque Ele vive, eu e você, nós vamos cantar a plenos pulmões, falando dessa alegria, dessa certeza que temos somente em Jesus Cristo. Você sentiu doce amor e certeza de sua proteção em todo tempo, nos dias calmos ou nas horas de aflição, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Nosso bondoso Pai, nosso coração, Senhor, está alegre, satisfeito, plenamente feliz, porque podemos sentir dentro de cada um de nós a vida que o Senhor colocou e que o Senhor reaviva constantemente, Senhor. Muito obrigado pelo Teu sacrifício, obrigado porque mesmo sem merecermos, o Senhor nos deu uma vida que era Tua, tomou a morte que era nossa, nos deu uma vida plena e nos reserva já guardado para cada um de nós a vida eterna, Senhor.
e queremos passar essa vida ao teu lado, ao lado daquele a quem amamos, Senhor. Nos dê um restante de sábado na tua companhia, nós pedimos em nome de Jesus. Muito bem, feliz para todos. Que bom que estamos aqui mais uma vez nesse culto de sábado. Obrigado à banda, à equipe de louvor, por ministrar o louvor nessa manhã. Esse primeiro momento é muito importante, a gente liga a nossa alma aos céus e através dos louvores nós agradecemos esse Deus todo-poderoso. Alguém aqui tem Onix? Não precisa levantar a mão não. Se tem, vai lá embaixo que o vidro está aberto, tá bom? Seu carro está aberto. Ele é um lugar muito seguro, você pode deixar o vidro aberto, não tem problema, mas vai lá fechar o seu carro, principalmente nessa região aqui. Mas amigos, eu queria compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês. É para trocar aqui? O texto que está... ok. Abra em Lucas capítulo 7. A meditação dessa manhã tem como tema incomparável. Não sei se você consegue, Mari, ajustar a tela para a próxima foto sair mais visível para o pessoal. Aproveitando enquanto sabe sua Bíblia, daqui a pouco nós vamos ter a nossa oferta. O pessoal aqui já colocou a nossa igrejinha, né? Isso aqui é uma réplica de como será a nossa igreja. Estive lá essa semana e já estamos colocando o telhado. Então, até semana que vem a igreja já está coberta. E aí a gente começa o processo dessa parte de acabamento, né? A parte mais fina, a parte mais delicada da igreja. Semana que vem ela vai estar toda rebocada e coberta. Então, aí só vem agora a parte de pintura, essas coisas. Então, está muito perto para a gente acabar a nossa igrejinha, né? Está aqui um modelo para quando você colocar também sua oferta, você ver como vai ficar. E logo mais a gente vai trazer nos próximos sábados mais fotos, mais vídeos para você ver como é que está. E estamos muito felizes pelo andamento e logo estaremos na nossa casa de volta, né? Lucas capítulo 7 será a meditação desta manhã. Eu queria convidar você mais uma vez a fechar seus olhos e falarmos com esse Deus poderoso. Querido Pai, nós te agradecemos porque iniciamos esse culto, engrandecendo o Teu nome, falando sobre Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor sobre nós. E agora que temos o privilégio de abrir os livros sagrados, que Teu Santo Espírito nos tome cativo a Tua palavra, que nossa mente seja levada aos céus e que a mensagem que Tu tem para nós nessa manhã chegue ao nosso coração, ache um lugar especial e lá fique. E que produza em nós algum tipo de mudança em direção a Ti, em nome de Cristo Jesus. Lucas capítulo 7, com certeza você já conhece a história, é a história da cura do servo do centurião, é uma história muito conhecida, então a gente não vai se deter muito à leitura, mas vamos tirar algumas lições de cada parte dessa história. É um sermão textual, um sermão expositivo, então vamos pegar o texto, expor algumas coisas para clarear nossa mente, e aí nós vamos tirar algumas lições para a nossa vida espiritual. Essa história, ela acontece na geografia da cidade de Cafarnaum. Mari, passa para mim a foto de Cafarnaum, para o pessoal ter ideia mais ou menos como era a vila de Cafarnaum. Jesus, ele pronunciou o seu maior sermão, que é conhecido por nós como o Sermão do Monte. E lá Jesus falou muitas verdades que era indigesta para a religião daquela época. A religião daquela época acreditava que as pessoas que eram ricas, eram bem-sucedidas, que eram saudáveis, eram pessoas que tinham o privilégio de ter as bênçãos de Deus. E alguém que era pobre, que era defeituoso no seu corpo, que tinha alguma doença,
essa pessoa era considerada amaldiçoada por Deus. E no Sermão do Monte ele vem pregando coisas diferentes. Bem-aventurados pobres. Opa, então já falou algo que era muito não usual naquela época. Os pobres são bem-aventurados, né? Ele usa Macários, né? Que é felizes, bem-aventurados, é próspero. Bem-aventurados que choram, bem-aventurados humildes. Então, o Sermão do Monte, ele é uma contrafação à teologia da prosperidade que também já existia na época. E depois de falar ali ao Sermão do Monte, a Bíblia diz que ele se direcionou à cidade de Cafarnaum, que é essa aí que está aqui na tela. Eu estou olhando para cá, mas você vem para cá. Cafarnaum era uma cidade portuária, como você pode ver. Me permitam vir aqui para mostrar para vocês. Aqui é o famoso Mar da Galileia, ou Mar de Tiberíades, que não era mar, era apenas porque os antigos acreditavam que era um mar, mas aqui é um grande lago de água doce. O lago de Genezaré, mais conhecido também para aqueles que sabiam o que era um lago. Aqui a entrada da cidade. Essa é uma construção octogonal que os bizantinos construíram tardiamente, mas escavações do primeiro século mostrou que aqui era a casa de Pedro, segundo a tradição e segundo também a arqueologia. Todo mundo sabia na época de Cristo onde era a casa de Pedro, porque na casa de Pedro se executou alguns milagres. Por exemplo, a Bíblia relata da cura da sogra de Pedro. E Jesus, Cafarnaum é conhecido como a cidade de Jesus, apesar que ele não nasceu em Cafarnaum, mas era a cidade que costumeiramente ele passava os dias. Então todo mundo sabia a casa que Jesus dormia, a casa de Pedro, e Pedro se tornou um grande apóstolo. Pedro, ele era um empresário da pesca, ele praticamente dominava, ele era tipo um prefeito de Cafarnaum. Pedro, aí você vê a história do barquinho, né? Pedro, Tiago, André e João. André, Tiago e João era empregado de Pedro na sua empreitada de pesca, e com certeza ele tinha outros empregados. Em certa história também, da pesca maravilhosa, ali mostra que Pedro tinha vários barcos, que não era coisa tão barata de se manter e de se ter. E ali em Cafarnaum, você percebe aquela octogonal, porque a igreja construiu ali depois uma construção bizantina octogonal. Basicamente, Cafarnaum na época de Cristo, existiam esses 3 principais quarteirões, e aqui é a sinagoga. Essa sinagoga ainda está em pé nos dias de hoje. A casa de Pedro, como eu falei, houve uma construção em cima dela, e só com a arqueologia descobriu exatamente como era a casa de Pedro. Construções octogonais não existia na época. E o que se descobriu é que a casa de Pedro, na verdade, se tornou uma casa de todo mundo, tipo um alojamento para os missionários. Havia apenas uma entrada. Nessa entrada existia várias casas ou quartos, possivelmente um desses quartos era para Cristo Jesus, e havia uma grande sala entre esses quartos, e a sala se tornou, em um período um pouco mais tardio, a igreja em Cafarnaum, a igreja cristã em Cafarnaum. Então imagine um monte de casa onde os missionários se encontravam nas suas viagens, e ali existia uma sala grande que se tornou um local de culto, e a arqueologia pode provar muito bem isso. Então, desses 3 quarteirões, a casa de Pedro, percebe que a casa de Pedro é uma casa de privilégios, ele tinha um certo recurso financeiro, era a única casa que era de vista para o mar, no caso o lago, que não era mar, e ele tinha ali acesso à entrada da cidade, ou seja, ele via todo mundo que entrava na vila. É claro que aí só está um pedaço, no tempo de Cristo era um pouco maior que isso, e a sinagoga ficava ali no fundo, né, da cidade. Essas informações são importantes para a gente entender um pouco do contexto da história que vamos ler agora. Capítulo 7, versículo 1. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras do Sermão do Monte, dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. Aqui era o ano 29, mais precisamente no verão de 29, então um lugar muito quente. Tivemos certa época lá no verão, realmente é muito quente, a gente não conseguiu tomar banho quase o tempo, mas conseguimos visitar ali as ruínas da casa de Pedro,
e a sinagoga que está em pé de hoje. Então a sinagoga é muito interessante, porque não existia bancos como o nosso. Imagine um local como esse, quadrado, e nas paredes existiam tipo escadas, e as pessoas sentavam nessas escadas, né? E quem estava no meio ali, o preletor, o pregador, falava ao público. A sinagoga, ela tem mais a ver com o modelo de igreja. A gente tem esse negócio ainda, né? Aqui é o lugar santo, santíssimo, lá não pode isso, lá em cima não pode aquilo, porque é um modelo mais de templo, ou de santuário, na verdade, lá do Velho Testamento. Mas a igreja cristã, ela se consolidou dentro da sinagoga. O templo foi destruído no ano 70, e a igreja começou a congregar nas casas e nas sinagogas. A sinagoga era um lugar público, então na sinagoga se pregava aos sábados, mas aos domingos havia reunião com o prefeito, com as pessoas públicas da cidade, havia julgamento, o juiz vinha à sinagoga e fazia uma consulta pública ou tipo de julgamento com as pessoas. Então a igreja cristã no primeiro século era uma igreja que era igreja da comunidade. É por isso que nós estamos fazendo uma nova igreja, aonde o auditório ele será um auditório de cadeiras e não de bancos, para que aquele auditório também seja usado pela comunidade, para reuniões, para palestras sobre saúde, palestras sobre algo, e a nossa igreja ela está aberta para a comunidade usar também, como era nos tempos de Cristo. Então Jesus, ele fala o Sermão do Monte, agora ele entra em Cafarnaum, que era uma cidade que ele era muito conhecido, e ele gostava dessa cidade. O verso 2 diz assim, eu só acho que está um pouquinho de eco, se puder tirar um pouquinho do eco do microfone. E o servo do centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. A Bíblia não relata qual era o motivo da doença, se era uma ferida de guerra, se era uma doença, uma febre, um reumatismo, não sei, se era algo muito complicado para ele. Mas a Bíblia relata algo interessante. Eu gosto muito de ler na perspectiva de Lucas, porque Lucas ele se detém a detalhes que os outros evangelhos não se propõem. Por exemplo, quando você vai ler essa mesma história em Mateus, muitas coisas aqui parece que está chocando com a ideia de Lucas, mas não é. Porque Mateus não queria se deter ao detalhes, queria se deter a um homem que tinha fé e Jesus que curou o empregado daquele homem, só isso. Ele não estava preocupado com dados históricos, geográficos, mas Lucas era médico, homem muito culto e historiador. Aí Lucas já se preocupa com esses dados que traz alguma luz importante para a história. A palavra servo aqui é doulos, e já falei isso algumas vezes aqui em outros sermões. Existia 3 tipos de empregados. O doulos era o pior de tudo. Você lembra da parábola do filho pródigo? Ele diz assim, voltarei para a casa do meu pai e pedirei para ele para ser um dos seus servos. Ele fala assim, ser um doulos. Existia o pai da gogós, que era um empregado assim de luxo, que ele sabia ler, sabia escrever, sabia Torá, e ensinava para os filhos a educação da época, por isso que a palavra derivou hoje para o pedagogo. Existia um empregado que era meio que intermediário, ele tinha vínculo empregatício, ele tinha certo tipo de acesso à casa dos seus senhores, e o pior escravo de todos era o doulos, era aquele que limpava a privada da época do século I, né? Não tinha descarga, não tinha tubulação, então era o quadradinho, fazia e alguém ia com balde limpar, e quem limpava era o doulos. Você lembra da Santa Ceia que não tinha empregados para lavar os pés dos convidados? Quem lavava os pés eram os doulos, o trabalho sujo era com doulos. Então esse era um empregado de baixo escalão, correto? Não era um empregado assim, sabe, de cargo de confiança. Isso nos dá a visão que esse centurião era um cara muito gente boa, né? Muito bacana. A sua preocupação era com o seu empregado, um empregado que não tinha uma certa referência social e importância para ele se preocupar com isso, em uma outra perspectiva. A palavra centurião significa centúria. O centúria, ele era chefe de 50 até 100 soldados. Então era um homem que tinha um prestígio com Roma, era um homem não judeu, correto? Então ele não tinha conhecimento pleno da tradição ou da religião judaica. Ele nunca tinha visto Jesus Cristo. Isso é interessante para a gente entender o decorrer da história. Ele nunca falou com Jesus, e o único contato que ele tinha com Jesus
era o contato de ouvir falar. É bem provável que havia um tipo de um QG, um quartel-general em Cafarnaum, porque toda a cidade que Roma dominava, ele colocava lá, né, marcando aqui é nosso. E tinha ali algum tipo de soldado do quartel para conter as rebeliões, conter algum tipo de roubo, de furto, dava segurança para o povo, mas também dominava aquele povo. E a Bíblia diz que esse empregado era de muita estima daquele senhor. E a palavra estima também, é interessante, que a palavra estimado quer dizer honrado e digno. E dentro do exército romano, essa palavra estimado também era dado para um combatente de vários anos. Como a gente diz a expressão, um velho combatente de guerra. Ou seja, era um empregado já idoso, um empregado mesmo assim de baixo escalão, e um empregado que já servia aquele senhor por muito tempo. Então, apesar da sua posição muito inferior, mas era alguém que já tinha tanto tempo com aquele servo que ele se afeiçoou com ele e estimava e o honrava. Ele tinha certa amizade com esse servo, e quem sabe tem pessoas que têm, hoje tem tantos nomes que eu nem sei como chama, mas chama também de secretária do lar, né? A pessoa que trabalha na casa, e às vezes aquela pessoa se torna membro da própria família, pelo tanto de tempo que aquela pessoa passou no convívio familiar. E aquele servo, segundo a Bíblia, estava doente até a morte. Verso 3, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, olha, tendo ouvido, porque ele não via, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, pedindo que viesse curar o seu servo, este chegando-se a Jesus, com insistência suplicaram, dizendo, ele é digno que faça isso, porque é amigo do povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. O verso 3, eu suprimi aqui, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciãos. Bem, esse homem, ele não se sentia digno de ir até Jesus, por vários motivos. Primeiro, que ele conhecia um pouco da tradição judaica, pois está inserido em uma cidade judaica, e ele sabia que quando um romano, oficial romano, chamava um judeu para uma audiência, ele era obrigado a ir. E quem sabe, por ser um homem de coração bom, e interessante que a Bíblia sempre fala dos centuriões com bons olhos. Tem várias histórias de centurião que a Bíblia fala com bons olhos. Talvez a Bíblia queria repetir uma máxima de que a salvação também seria para os gentios. E Lucas, ele é um autor que ele escreve de maneira específica para os palestinos, que não seguiam a religião, para não palestinos, judeus ou judaizantes. É mais ou menos assim, quem não era judeu, mas que seguia a religião judaica, que na época Jesus chamava de prosélito da porta. Era aquele que seguia a Deus, mas não podia entrar no templo, por não ser um judeu. Então ele era um fiel ou um prosélito da porta. E esse centurião parece que ele também é um cristão que não podia frequentar o templo porque não era judeu, mas que tinha algum tipo de conhecimento sobre Cristo ou sobre Deus. Ele ouvia falar das histórias, porque Cafarnaum, como você viu, é uma cidade muito pequena, e cidade pequena, notícia corre rápido. Imagina a notícia que uma mulher que estava de febre, que era a mãe do grande empresário da pesca daquela cidade, que foi curada por Cristo Jesus. Ou de um homem que todo mundo conhecia, porque ele ficava na porta do mercado pedindo comida, ele ficava no semáforo lá perturbando todo mundo, ele quebrava a casa dos outros, porque ele era um endemoniado, e esse homem foi curado daquele espírito imundo, e quem curou? Jesus. Então a fama de Jesus era muito constante ali, e com certeza esse homem, nesse contenção de multidão, porque para a lei romana, se tivesse 20 pessoas reunidas, alguém tinha que estar lá para saber o que é que estava reunindo, porque é um motim, alguma coisa. Então, sempre que tinha aglomeração, ele estava presente e ele ouvia falar desse Deus que podia curar as pessoas. E com essa informação, ele enviou agora os anciãos judeus para falar com Jesus. O segundo motivo que ele faz esse ato, além de não querer constranger Jesus, é que era costume também do Oriente Médio, quando você queria falar com alguém de autoridade, você usava um intermediário. Interessante que esse homem, ele era um general, vamos dizer assim, né?
Ele era um oficial do exército, ele tinha autoridade, mas ele não sentia que tinha a autoridade que Jesus tinha. E como ele não é autoridade romana, ele é autoridade judaica, eu preciso então buscar intermediários, que eram esses anciãos. Não era aqui necessariamente os fariseus, escribas, mas eram pessoas judaizantes, pessoas que tinham um bom relacionamento com a sociedade, era como um líder da igreja, mas não necessariamente um escriba ou um fariseu. E esses anciãos foram então para essa conversa com Cristo Jesus. E talvez ele já tenha aprendido como a cultura judaica, você era ruim chegar até os líderes religiosos, né? Os líderes religiosos vestiam a sua roupa, a sua pompa, andavam pelas praças orando, dizendo: Senhor, muito obrigado porque eu não sou igual a esses miseráveis. Obrigado porque eu não nasci pobre, porque eu não nasci cego como esses daí. Para você conversar com um líder religioso, você precisava marcar horário com a secretária, era uma consulta, não tinha tempo. E quem sabe ele já teve alguns dissabores com aqueles líderes religiosos, mas Jesus era um líder diferente. Jesus, você não precisava marcar horário. Ele ia na casa das pessoas, como foi na casa da sogra de Pedro, um simples pescador, empresário, é verdade, mas um simples pescador. Jesus foi até o endemoniado na escada da sinagoga para curar ele. Então Jesus era um líder religioso diferente, e ele pensou: não é esse líder religioso que eu posso alcançar a vontade para o meu servo. E então essa comitiva chega até Jesus e fala três coisas na verdade. Primeiro, que aquele centurião era digno, ou seja, era um homem honrado. Segundo, que aquele centurião, ele era amigo da população. Então, apesar de ser romano, ele tinha uma afinidade com os judeus. E terceiro, ele nos edificou a sinagoga. Amigos, a principal reunião judaica era no templo, correto? Em Jerusalém. Em Jerusalém não tinha sinagoga, só tinha um templo. E a principal sinagoga, fora dos âmbitos de Jerusalém, era Cafarnaum, fora o templo era Cafarnaum. E esse homem constrói, quem sabe, uma das maiores sinagogas do tempo de Cristo, com os recursos próprios. Não era um homem propriamente dito cristão, sabia pouca coisa sobre Cristo Jesus, sabia alguma coisinha sobre judaísmo, mas era fiel, amoroso, reconhecia a autoridade de Cristo e usava os seus recursos para a edificação da casa de Deus. Eu já sou pastor há 12 anos e já construí pelo menos umas 8 igrejas nesse percurso de 12 anos. E às vezes a gente vê recursos para construir igreja da onde a gente jamais imaginava. Pessoas que não eram da igreja, um dia me conhecia: pastor, você está construindo igreja ali, tal, eu quero dar uma oferta, e a oferta foi maior do que, às vezes juntando a igreja toda que deu, não dava oferta que aquela pessoa que não conhecia Deus, que não congregava naquela igreja, que não usufruía daquela igreja, doava. E essa história, ela é cheia de nuances que me faz pensar em várias coisas. Verso 6, ao contrário do que aquele homem pensava, a Bíblia diz: então Jesus foi com eles. O pedido inicial era que Jesus apenas desse a ordem, né? Mas Jesus foi com eles. Então imagine Jesus entrando em Cafarnaum, passando ali pela casa de Pedro, aquela vila bem importante, passando e chegando até, quem sabe, ao lado sul, onde tinha um quartel, conversar com aquela casa daquele homem. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou amigos para dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres na minha casa. Então a segunda comitiva agora é mandada. Imagina a cena: Jesus já pregou o Sermão do Monte, Jesus saiu, a galera toda seguiu Jesus. Aí vem a primeira comitiva dos anciãos dos judeus, dizendo: Senhor, tem um servo assim, o cara é digno, o cara é gente boa, o cara é boa pinta, o cara é boa praça, ajudou a gente a construir a igreja. Aí Jesus segue agora com aqueles que vieram com ele do Monte das Oliveiras, com aqueles que vieram com eles dos empregados da primeira comitiva. E agora, quando ele está chegando perto à casa do anfitrião, ou do centurião, quem sabe o centurião olhou e falou com os amigos: rapaz, vai lá,
Quem sou eu, romano? Eu não posso entrar nem no templo, quanto mais Jesus entrar na minha casa. Então vai dizer para ele que basta uma palavra dele, que o meu servo será curado. Então essa terceira comitiva vai até Jesus, que é os amigos do centurião, e pede para ele: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres na minha casa. Aí ele faz uma argumentação para que Jesus não vá de forma nenhuma. Versículo 7. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ter contigo, ou seja, eu não sou digno nem de que você venha, nem de que eu vá. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado, porque também eu sou homem sujeito à autoridade. E tendo soldado as minhas ordens, digo vai, ele vai, digo vem, ele vem, digo a outro vem, ele vem também. E ao meu servo faz isso e ele faz. Então o centurião tenta dissuadir a Cristo de ir pela sua casa pela segunda vez. Imagina, Jesus está tão pertinho, né, da casa dele, deveria aproveitar aquela oportunidade, mas mesmo sendo um chefe de exército, mesmo sendo um homem rico, de boa reputação na sociedade, tanto dos judeus, e é difícil você ser bem querido pelos amigos e pelos inimigos, não é verdade? Um pastor, ele nunca tem 100% da aprovação da igreja. E esse homem, parece que ele tinha uma aprovação assim, um nível de aprovação muito grande. Tanto dos romanos, claro, que ele era um centurião reconhecido como general do exército, e ele também era amigo do povo judeu. Então é um cara muito flexível. Eu começo a traçar o perfil dele. Um cara flexível, um cara que tinha muita empatia, um cara que era sorridente, que gostava de falar com as pessoas, estar com as pessoas, abraçar com as pessoas. E esse cara não era um cristão, e isso me fica indignado, sabe? Esse cara conhecia quase nada de Cristo Jesus. E quando eu li essa história, eu comecei a reler e estudar essa história, eu fiquei olhando assim, como é que alguém que conhece tão pouco Jesus é tão cristão como esse? Nós somos conhecidos há um tempo atrás, e ainda somos conhecidos assim, os adventistas é o povo da Bíblia, que temos bastante conhecimento, nós temos estudos bíblicos, nós temos a TV Novo Tempo, nós temos grandes arqueólogos, doutores da nossa igreja, estudamos tanto sobre a Bíblia, nós temos a lição da escola sabatina, nós temos meditação, nós temos o comentário bíblico adventista. Ano passado eu consegui ler todos os 9 capítulos, todos os 9 livros, cada livro com mais de 800 páginas, e exatamente me deparei nessa história quando eu estava terminando, ali no volume acho que 6 ou 7, que era Mateus, Marcos, Lucas e João. Me deparei com esse texto e comecei a pensar: de que nos serve tanto conhecimento? De que nos serve ser o povo da Bíblia? De que nos serve conhecer as 2.300 tardes e manhãs? De conhecer as profecias do Apocalipse? De saber explicar o juízo investigativo? De ter um texto bíblico para cada pergunta que é deferida por alguém que nos procura? E eu fiquei me perguntando: de que adianta tanto conhecimento se não temos a fé desse centurião? Jesus, ele conclui a narrativa, verso 9, ouvindo essas palavras do centurião, ou do servo do centurião, admirou-se Jesus, e voltando-se para o povo, as 3 comitivas, os amigos, os anciãos judeus e aqueles que vieram do Sermão do Monte, se dirigiu então para o povo que acompanhava e disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa que foram enviados, encontraram curado o servo. Se você for ler o relato de Mateus 8, que é o mesmo relato com nuances diferentes, Mateus fala algo que Lucas suprime. Lembre-se que Lucas escreve para aqueles que são não judeus e que servem a Deus. Então Lucas suprimiu essas palavras porque não queria chocar essas pessoas que ainda estavam engateando na fé. Mas Mateus, pai, escreve para os judeus, Mateus desce a lenha. E se você voltar à Bíblia em Mateus 8, capítulo 11, verso 12, Jesus conclui de uma maneira muito dura essa história. Mateus 8, versículo 11, ele diz: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão,
Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai e seja feito conforme a tua fé. Naquela mesma hora o seu servo foi curado. Então Jesus, ele conclui essa história e esse diálogo com aquela multidão que seguia de maneira muito dura. Os empregados, os amigos dele dão recado: ó, não vá na minha casa, a gente não merece isso. Eu não mereci ir contigo, então você merece ir na minha casa. Manda só uma palavra. Jesus fala: pode ir embora, seu servo vai ser curado. E Jesus se volta agora em multidão e diz assim: olha, mesmo, é como se ele dissesse assim em outro contexto, nem na igreja adventista eu achei tamanha fé como a desse homem que não sabe o Velho Testamento, não sabe o Novo Testamento, não sabe 2.300 manhãs, não sabe nada sobre o sábado, não sabe nada sobre a reforma de saúde, mas a fé dele é maior que a toda de vocês. Já pensou ouvir isso? Aquele homem não sabia, mas Jesus, ele era um comandante, mas ele não sabia que Jesus era comandante não somente da terra, mas comandante das hostes celestiais. Aquele homem confiava na autoridade de Cristo. Aquele homem não sabia, ele confiava na palavra de Deus, mesmo com parco conhecimento da palavra, mas ele não sabia que Jesus Cristo, com o poder da sua palavra, criou todo o universo, conhecido e desconhecido, pelo poder da sua voz. Porque a Bíblia diz que pelo poder da sua voz, todas as coisas vieram à existência. Aquele homem pediu que Jesus não pudesse ir em sua casa, mas ele não sabia, como nós sabemos, que Deus é onipresente e Ele está em todos os lugares, mesmo os lugares que não permitimos que Ele vá, Ele está ali. E Ele está aqui nesse momento, em nome de Cristo Jesus. Aquele homem conversava com Cristo porque viu alguns milagres dele, mas ele não tinha conhecimento que Jesus Cristo era o mesmo Jeová Rafá do Velho Testamento, que era o Deus que cura, tanto no Velho como no Novo, Deus agindo na sua presciência. Aquele homem buscava a cura para um servo que estava doente à morte, mas aquele homem não tinha um conhecimento teológico que Jesus era a própria vida encarnada e nele existia a vida eterna. E nós, que sabemos de tudo isso, e nós que temos esse conhecimento e um pouco mais, aonde está a nossa fé? Jesus disse: nem mesmo em Israel, em todo o ministério que eu tenho feito aqui já há alguns anos, eu encontrei fé tamanha desse homem. O que me choca é porque aquele homem tinha pouco conhecimento de Deus, mas tinha muita fé em Deus. E ao ler esse texto, a primeira coisa que eu me perguntei é: o que eu tenho feito com 4 anos de teologia, mais 3 de mestrado e muita leitura nesses mais de 30 anos de igreja? Aonde está a minha fé? Será que quando eu passo por algum tipo de dificuldade, que eu começo a me questionar onde está Deus, o meu conhecimento teológico de que Deus é onipresente, ele vem à tona, isso alimenta a minha fé? Será que quando eu passo por alguma tentação que parece que é irresistível, parece que eu vou sucumbir, será que eu me lembro do meu conhecimento teológico, das histórias que eu li na Bíblia, do conhecimento que eu tive lá no teológico, sobre as histórias e narrativas bíblicas? Será que isso vem à tona para alimentar a minha fé? Pastor Alejandro Bulhões escreveu um livro, conhecido por todos, chamado Conhecer Jesus é Tudo. E é verdade, conhecer Jesus é tudo. E ele destrincha algumas coisas sobre Cristo Jesus. Mas essa frase não é que está errada, mas para mim está incompleta. Por que nós conhecemos Jesus? E por que em nosso meio não executa os mesmos milagres e os mesmos feitos que aconteceram no tempo de Cristo? Porque temos conhecimento, mas nos falta a fé. Conhecer Jesus é tudo, quando esse conhecimento produz em nós uma nova vida em Cristo Jesus. Não há evangelho que nos chama para uma vida de não crescimento. A parábola dos talentos fala sobre isso. Você pegar o que Deus te deu e você multiplicar o que Deus deu. Temos que multiplicar ou crescer na nossa saúde,
Nós temos que crescer no nosso intelecto, sim. Temos que crescer na nossa vida emocional, mas também temos que crescer na nossa vida espiritual. De nada adianta estudarmos a Bíblia, conhecermos a lição da escola sabatina, sermos top 1 no quiz da classe da escola sabatina, se esse conhecimento não produz em nós uma mudança da vida eterna que só há em Cristo Jesus. Conhecer Jesus é tudo, quando esse conhecimento me leva a uma fé inabalável, como a fé desse centurião. E Jesus Cristo, de uma maneira sábia, uma das coisas que eu me pergunto quando eu leio a Bíblia é por que Deus permitiu que essa história estivesse aqui. Essa não foi a única história. Teve várias histórias, imagine nos 3 anos que passou com os discípulos, os 30 e poucos anos que Jesus viveu, quantos milagres ele fez. Mas o Espírito Santo conduziu algumas histórias específicas para estar no cânon bíblico. E eu sempre me pergunto qual mensagem central que Deus queria passar ao permitir essas histórias de pessoas que eram ímpias, de pessoas que não tinham conhecimento de Deus, de pessoas que não professavam a fé do cristianismo, que tinham pouco conhecimento, que era considerado na época como impuros, imundos, mas pessoas que eram referência de fé, como esse centurião, como aquela prostituta, que lavou os pés. Ele falou, onde for que pregar o evangelho, se repita o que essa mulher fez nesse dia. Jesus estava mostrando que o conhecimento da Bíblia não pode nos tornar um povo exclusivista, achar que só nós, ou só eu, tem direito à salvação. A Bíblia diz que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E é essa fé que nos move a crer na salvação de Cristo Jesus, mas também é essa fé que nos conduz, como diz Paulo, uma fé que nos conduz em triunfo, sendo representantes de Deus aqui na terra, para as boas obras segundo Paulo. É uma fé que salva, mas é uma fé que redime, uma fé que transforma e uma fé que nos leva à ação. Do que Deus precisa curar você nessa manhã? Será que Deus precisa te curar da sua falta de fé? Será que Deus precisa transformar todo esse conhecimento de anos e anos de igreja em algo produtivo no seu coração? Será que Deus precisa curar a sua falta de frutos desse conhecimento? Será que Deus precisa necessariamente te curar de uma doença física? Quem sabe uma doença que está gerando até morte na sua vida? Ou quem sabe Deus precisa te curar da sua morte espiritual? E é triste às vezes ver pessoas que nasceram na igreja dizendo, pastor, eu não creio mais em Deus, porque o conhecimento em si não transforma. Quem transforma é Cristo Jesus. Nós vamos ouvir um louvor nesse momento. O pessoal do Ministério de Louvor vai cantar, e esse louvor falar um pouco sobre isso, sabe? Dessa cura que Deus precisa colocar no meio e no seu coração. Essa fé que faz Deus se admirar, que faz Deus se locomover, que faz Deus andar, que faz o Deus visitar, que faz o Deus sarar, que faz o Deus curar, porque nós cremos piamente que o Jeová Rafa, o Deus que cura, está presente nessa casa, nessa manhã, em nome de Cristo Jesus. Não somente nessa casa, não na casa física, mas na casa do seu coração. E eu queria que você dissesse para Deus nessa manhã, qual a cura que Ele precisa colocar na sua vida. O que é que Ele precisa mudar? Qual o caminho que Ele precisa redigir? Qual a história que Ele precisa reescrever para você? E que você entregue a vida a esse Deus Todo-Poderoso nessa manhã, em nome de Cristo Jesus. Vamos ficar em pé e vamos cantar? Preciso que tu venhas à minha casa, só preciso
maravilhoso Deus. Nos toca nessa manhã, Senhor, para que o conhecimento da Tua palavra em nós gere frutos para a Tua glória. Que cada momento de decisão, de dificuldade, de ansiedade, de temor, de perseguição, possamos lembrar da Tua palavra, que ela seja o alimento da nossa fé. Que todo esse conhecimento que temos, Senhor, seja transformado, Deus, em uma fé incomparável. Que sejamos luz aonde quer que estejamos. Que essa fé seja vista em nosso trabalho, em nossa faculdade, em nossa escola, com os nossos vizinhos, na nossa igreja. E onde quer que os Teus servos pisarem os pés, que ali haja cura em nome de Cristo Jesus. Temos muitas coisas para serem curadas, Senhor. Quem sabe problemas físicos, emocionais, mas o que mais precisamos é ser curado da nossa falta de fé. Perdão, Senhor, por todas as vezes que duvidamos de Ti, da Tua palavra, do Teu poder, da Tua onisciência, da Tua onipresença, da Tua autoridade. Às vezes olhamos ao nosso redor, olhamos as notícias e às vezes tendemos a perguntar onde o Senhor está. O Senhor está onde sempre esteve, mas é o ser humano que tem se afastado de Ti. E não nos permita, ó Deus, nos afastar dos Teus braços. Se está alguém aqui, ó Deus, nessa manhã, sofrendo uma doença espiritual para a morte, pensando em abandonar os Teus caminhos, pensando em abandonar a igreja, e já perdeu a fé, que nesse coração, Senhor, ainda nesta manhã, haja a cura do Teu Santo Espírito em nome de Cristo Jesus. Não permita essa vida sair sem uma decisão completa com o Senhor. E se há alguém também aqui, Senhor, que já estudou a Bíblia, já iniciou um estudo bíblico, já recebeu o conhecimento cognitivo suficiente, mas ainda não tomou o passo da fé, que ela tome a coragem, Senhor, de procurar os líderes dessa igreja como procurou aquele centurião, de ir até Jesus como ele fez, e ter uma fé de entregar-se e entregar os seus servos na mão de Cristo Jesus. E queremos entregar, Senhor, todos os nossos sonhos, as nossas ansiedades, as nossas perspectivas em Tuas mãos. Se for necessário, ó Deus, bagunçar a nossa vida para mudar, que o Senhor faça. Se é necessário, ó Deus, tirar aquilo que mais amamos para não perder a salvação, que o Senhor faça. Porque mais importante não é ter honrarias neste mundo, não é ter a glória nesse mundo, mas é ter a honrarias e as glórias nas mansões celestiais, para que um dia recebamos a coroa da vida, que está preparada desde a fundação do mundo pelas Tuas próprias mãos, e dizer: Senhor, nós estávamos Te aguardando. Foi difícil, foi complicado, teve lutas, mas a vitória é certa em nome de Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe e que possamos ter um restante de culto na Tua santa companhia, e que esse sábado seja um sábado poderoso também, em nome de Cristo Jesus. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Bom dia.
criança aí atrás? Se tiver, eu gostaria que vocês viessem sentar aqui na frente. Pode sentar aqui. Aqui nas cadeiras da frente. Tem mais alguma? Está vindo mais uma ali. Muito bem. Feliz sábado, crianças. Quer vir para cá? Você? Me diga uma coisa. Vocês gostam de flores? Sim? Ah, eu também gosto muito. Eu trouxe algumas aqui e vou dar para vocês. Pega uma florzinha. Pode pegar. Você quiser. Puxa, pode puxar. Aí, pega uma florzinha. Aí, puxa. As flores são bonitas, né? Olha quantas flores tem aqui. Senta ali, ó. Na Bíblia, existe um verso que fala sobre as flores. E esse verso está em Lucas 12, 27. Fala o seguinte: observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Hoje, a nossa adoração infantil ela vai ser diferente. A gente vai ter aqui um desfile. Vocês gostam de desfile? Só que esse desfile vai ser diferente. Vai ser o desfile das flores. Em um dia ensolarado, de muitos perfumes e cores, desfilam lindas e faceiras, muitas das mais belas flores. A flor, ela lembra a esperança, a irmã dos esplendores, porque há muita semelhança entre a mamãe e as flores. Umas criadas com artes, outras simples e modestas. Há flores por toda a parte, nos jardins e também nas florestas. Tá chegando uma flor aí desfilando, crianças. Olha a flor chegando. Lá vem outra flor, olha que linda! Vou andando sorridente, me achando elegante e charmosa. E também muito inteligente, sou a rosa cor-de-rosa. Olha que vem outra flor lá, muito linda, desfilando no nosso jardim. Eu sou o lírio do campo, que muita beleza traz. Trago sucesso, alegria e muita paz. Vem outra flor também muito linda para compor aqui o nosso jardim. Olha que flor linda, crianças. Quem passou pela infância e já visitou o jardim e viu minha graça e elegância, eu sou Jasmim. Querem ver a próxima flor? Olha, a próxima flor vem vindo. Olha que flor linda, meiga. Trago amor no meu peito e quero atenção total. Sou a violeta, amor perfeito, de beleza sem igual.
Os pássaros da floresta vieram para a passarela, cantando e fazendo festa, para ver a flor mais bela. As borboletas faceiras vieram para agraciar, se enfileiraram ligeiras para ver mamãe passar. O meu lar é todo o meu mundo. Nele encontro o mais profundo dos prazeres. Filhos, o mais ditosos de todos os seres. E eles são tão ditosos que nos encantam o dia inteiro. Se eu fosse uma jardineira, lhe daria um botão, mas como sou sua filha, eu lhe dou meu coração. Que lindo jardim temos aqui. É perfeito mesmo. É muito perfeito. E o mais gracioso de tudo é saber que somos criatura de um Deus eterno. Um Deus que nos criou com muito amor e carinho, nos tornando assim flores do seu jardim. Todo jardim necessita de um jardim. Precisa de um jardim. De um jardineiro. Quero convidar aqui à frente o jardineiro desse jardim maravilhoso. Vocês sabem quem é o jardineiro desse jardim maravilhoso? Quem sabe? Eu vou apresentar para vocês. O nome dele é Pastor Ronaldo. Venha, Pastor Ronaldo. O Senhor é o jardineiro desse jardim. Somos, então, o jardim maravilhoso de Deus. Deus te presenteou, Pastor Ronaldo, com esse jardim. Sábado passado foi o dia comemorado do pastor. Tá vendo que legal? Tem dia da criança, dia das mães, dia dos pais, tem dia do pastor. E nós somos muito gratos ao Senhor porque Ele te confiou, não é, esse jardim. Sabemos que aqui nós temos flores de diversos tamanhos. Temos flores bem pequenas, temos flores médias, temos flores grandes e viçosas. As viçosas, às vezes, elas trazem consigo alguns percalços, algumas coisas que machucam, não é? Olha só. E também sabemos que tem algumas flores que elas pensam que não são muito úteis, que elas ficam ali murchinhas, desapercebidas, acham que nem fazem tanta importância, mas certamente tem muita importância nesse jardim. Queremos agradecer ao Senhor por este maravilhoso presente que Ele nos deu, né, de termos jardineiros que cuidam da nossa igreja, do nosso jardim. E queremos também dizer que sabemos que apesar de algumas flores como as rosas, que tem alguns espinhos, que às vezes pode até te machucar, mas sabemos que tu sabes o local onde o jardineiro maior ia quando precisava de auxílio. E todas as vezes que ele ia nesse jardim, o jardim da oração, ele encontrava forças e vitórias para poder prosseguir. E certamente tu também tem disponível esse jardim, né? Onde pode ir lá recarregar suas forças e pegar novamente ânimo, coragem, prazer de continuar cultivando desse jardim. Que Deus o abençoe poderosamente e que todos aqui também possam estar orando por ti e pelo teu ministério, pela tua família, né? Quero que aproxime-se aqui também os ajudadores aqui do seu cultivo, né? Que é a sua família, que é a Ellen, que é a Letícia, que é o Benjamin. E quero convidar os anciãos agora também nesse momento que vão fazer, né? A oração e uma homenagem especial para ti. Que Deus abençoe e que sejamos, flores viçosas, que sejamos flores que zelem um do outro, né? Perfumando o jardim do nosso Senhor Deus, que é o jardineiro maior. Que Deus abençoe. Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender do seu amor. Bem, pastor, nós vamos orar nesse momento, agradecer ao Senhor Jesus por tua presença aqui conosco. Desfrutar
Bondoso Deus e amado Pai, muito obrigado porque o Senhor separou o pastor Ronaldo e sua família para esse trabalho de cultivo, Senhor, desse jardim que é a tua igreja. É bem verdade, Senhor, que é um trabalho bastante desafiador, mas que o Senhor possa capacitá-lo, que o Senhor possa encher de sabedoria, para que em todo momento, Senhor, ao tratar de cada pessoa, ele possa refletir o teu amor e a tua misericórdia. Venha ser com ele, Senhor, com sua esposa e com seus filhinhos, que eles possam resplandecer para a tua honra e a tua glória, e que outras vidas continuem a ser abençoadas, assim como nós somos abençoados aqui também. Te agradecemos pela presença dele, e que o Senhor o conserve em tua presença, e que o Senhor o use para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender do seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui de juntos poder escutar. Vamos fazer uma foto, Gleison? Vamos fazer uma foto? A voz do Senhor. Obrigado, igreja querida. Aqui eu posso dizer que eu pastoreio e sou pastoreado, que eu cuido e sou cuidado, né? E tenho experiência bacana com vocês. Amigos, quando chega aqui o mês de outubro, aí costumeiramente vocês estão acostumados com isso, vem aquele processo da comissão da nomeação. E a gente, como tem pouco tempo, a gente pretende fazer isso da maneira mais rápida, mas também de maneira assertiva. Queria chamar a secretária da igreja aqui, Lu, já está aqui. E a gente vai fazer tudo hoje, a grande comissão, vai fazer a comissão de nomeação e já vai fazer o relatório hoje ainda. Então, nesse primeiro processo, a gente faz essa grande comissão, que na verdade hoje é chamada de comissão organizadora. Qual a função dessa comissão? Essa comissão se reúne agora de manhã e vai eleger a comissão de nomeação, a qual, essa segunda comissão, ela propõe para a igreja uma lista com o nome dos líderes para o próximo ano. Então, esse primeiro passo agora que a gente vai fazer aqui é eleger a comissão organizadora, tá bom? Primeiro a gente propõe um número de quantidade de pessoas. Então, você já percebe o número de pessoas que estão aqui, não pode ser um número muito grande, porque essas pessoas precisam estar presentes aqui e agora, tá bom? Alguém quer propor algum número de membros dessa comissão organizadora? 13? 11? Alguma outra proposta? 10? Acho que já temos 8. Oi? Tem que ser ímpar, verdade. Propomos aqui 11, 13. É bom ser ímpar, número ímpar. 17, pronto. Bota lá para cima. Vamos lá. Quantos concordam que sejam 11 pessoas? Levanta a mão. 11. Quantos concordam que sejam 13? Levanta a mão. Quantos? 17? Levanta a mão. Ok. Então 11 pessoas. Cada pessoa pode nomear apenas um nome e somente membros regulares da igreja local, tá bom? Então, se você é membro de uma outra igreja que está visitando, esse momento você não pode participar, somente membros dessa igreja, tá bom?
Qual o primeiro nome? Gleison. Segundo, Joaldo. Aí você levanta a mão e fala o nome para eu ver quem está indicando. Vocês falaram 11, então bora para os 11. Juliana, Leia, Aninha, Luciano. Quem falou Luciano? Oi. Fátima. 7. Vamos lá, faltam mais alguns. 4. Jeane. Você já falou algum nome? É só Jeane mesmo? Jeane. Outro nome? Luciene. Ok. Obrigado por botar a secretária, que é importante. Outro nome? Faltam 2. Rubem. Tá aqui, Rubem? Você tá aqui agora. Levanta a mão, irmão. Luzia. Você já citou alguém? Já? Só quem não falou ainda. Quem não nomeou. Quem? Levanta a mão. Quem tá falando aí? Ana Paula, ok, obrigado. Então fechamos aqui os 11. A secretária vai ler o nome e esses já vão saindo pelaquela porta ali, viu? Bem rapidinho. Bom sábado, irmãos. Gleison, Joaldo, Juliana, Leia, Aninha, Luciano, Fátima, Jeane, Luzia e Ana Paula. E eu. Enquanto as pessoas, os membros que vão compor a comissão de nomeação se reúnem ali por 10 minutinhos, nós seguimos com a nossa adoração de sábado. E a nossa adoração, ela inclui o nosso amor, a nossa amizade, a nossa comunhão. A gente espera a semana toda para estar aqui, a gente espera a semana toda para rever pessoas que a gente só vê uma vez por semana, infelizmente, gostaríamos até de ver mais. Mas aqui estamos. Você esperou tanto tempo por esse dia, o dia chegou, então aproveite ao máximo que você puder desse dia. Eu vou pedir que você fique em pé nesse momento, dê uma melhorada aí na sua circulação, sabe? Tire as teias de aranha que se juntaram aí nas suas pernas. Fique em pé. Se você já deu um abraço em alguém quando chegou aqui, parabéns, você é uma pessoa que merece todo o meu respeito. Mas mesmo que você já tenha dado, e caso você ainda não tenha dado um abraço nas pessoas que estão aqui, esse é o momento. A gente vai cantar nesse momento e você vai sair do seu lugar, você vai distribuir o máximo de abraços que você puder enquanto a gente canta aqui, certo? E agora eu só vou combinar uma coisa com vocês. E aqui é uma combinação minha. Você abraça o máximo de pessoas que vocês puderem. Se vocês quiserem tirar uma foto, fazer uma selfie, tirem a foto, façam a selfie de vocês, mas marquem lá, ó, IASD Central Ilhéus, certo? A gente quer ver sua foto, quer ver se você ficou bem na foto, pra gente usar a sua foto pra gente fazer um mural bonito até o fim do ano. A gente quer estar com um mural bonito. Vamos cantar.
Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo mal. E essa é a hora do abraço. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei. Eu sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar com Ele. Contigo eu ando em segurança, de mim afastas todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei. Pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá. Marquem as fotos de vocês. De bênçãos me E Ásia Central de Ilhéus. cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei. Pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar, e a jornada continuar com Ele. Com Ele. Podem assentar, pelo menos por enquanto. E uma das formas de nós demonstrarmos essa gratidão a Deus por ter nos unido em uma família, por ter nos colocado nesse caminho pelo Evangelho, que une a todos nós no mesmo propósito, numa mesma esperança. E uma das formas de nós demonstrarmos toda a nossa gratidão é quando nós contribuímos para que outras pessoas também conheçam esse Evangelho, para que esse mesmo Evangelho que nos alcançou alcance também outras pessoas. Deus poderia fazer isso sem nós, mas não teria a mesma graça se não tivesse a nossa participação. Ele permite que a gente participe
da pregação do Evangelho através da devolução dos nossos dízimos, das nossas ofertas, como uma expressão da nossa gratidão por tudo que Ele tem feito através de nós e por nós. Por isso esse é o momento em que nós vamos demonstrar a nossa gratidão a Deus com os nossos dízimos, com nossas ofertas, com nossa oferta especial, tá aí o envelopezinho vermelho, em prol da construção da nossa igreja, do término da nossa igreja. A gente tem uma miniatura aqui, para que a gente possa voltar para a nossa casa o mais breve possível. Enquanto isso, você que trouxe sua oferta, seu dízimo, queira depositar aqui enquanto a gente canta, ok? Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. E por isso em gratidão vou devolver com meu louvor, devolver em adoração, vou devolver com minhas ofertas, enquanto forem de coração, vou devolver com meu serviço, enquanto fôlego existir, pois reconheço que tudo de bom provém de tudo que há de bom em mim pertence a Deus. Tudo que há de bom em mim pertence a Deus. Tudo que há de bom em mim pertence a Deus. Todo dom perfeito vem dele. E por isso em gratidão vou devolver com meu louvor, devolver em adoração, vou devolver com minhas ofertas, enquanto forem de coração, vou devolver com meu serviço, enquanto fôlego existir, pois reconheço que tudo de bom provém de Deus, pois reconheço que tudo de bom provém de Deus, pois reconheço que tudo de bom provém de Nós já temos aqui uma resposta da comissão, né? A fumaça branca já subiu. Abemos aqui para a comissão. Lê os nomes aqui, por favor, Lu. Joaldo, Luzia, Maílson, Luciano, Leia, Juliana, Rita, Joede, Del, Erlan e Ruth Assis. Suplentes: Alain, Ana Lourido e José Carlos Nascimento. Ok, amigos, alguma observação? Quantos concordam? Levante sua mão direita. Ok, votado. A gente vai ter um almoçozinho aí, né, hoje. E aí depois do almoço a gente já fica para os trabalhos da comissão, tá bom? Deus abençoe a todos. Abemos nomes. E eu vou convidar você agora a ficar em pé novamente. Vamos melhorar a nossa circulação. Porque quando sentimos a proteção de Deus e todo o cuidado que Ele tem por cada um de nós, como Ele tem cuidado de cada um de nós,
nosso coração só pode estar agradecido. E é com essa gratidão, é com esse coração plenamente agradecido por todo o cuidado de Deus, por Ele nos manter no seu esconderijo seguro, que nós vamos cantar todos juntos. Se você ainda não deu aquele sorriso bonito, aquele que só você tem, para quem está do seu lado, aproveite essa música também para mostrar os seus belos dentes que Deus lhe deu. Nós vamos cantar todos juntos sobre a proteção e sobre o cuidado de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nem um laço, nem veneno ou flecha vão me atingir.
a tua presença, sentir a tua proteção, e sabemos que debaixo das tuas asas nós estamos seguros contra tudo o que esse mundo tem a nos oferecer, Senhor. Continue nos protegendo, continue nos guardando, nos reservando para o grande encontro contigo. É o que te pedimos em nome de Jesus. E esse é aquele momento em que a gente agora